Boa noite, meus irmãos e amigos do Facebook. Mais uma vez eu estou aqui para trazer uma palavra de Deus para o seu coração. E o texto que eu vou ler aqui fala a respeito da volta de Cristo, que é o tema, que eu vou falar, a respeito da volta do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E o texto que eu vou ler se encontra em Mateus, capítulo 24, versículo 3, que diz assim: o princípio das dores. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: diz-nos quando sucederão essas coisas e que sinais haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? E ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Preste bem atenção nesse versículo, o 6. E certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores, ou seja, apenas o começo do que vai acontecer nesse mundo. Então sereis atribulados e vos matareis, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo, e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo para testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Meus irmãos, esse texto que eu acabei de ler da Palavra de Deus é um texto profético. Por que um texto profético? Porque está se cumprindo dia após dia nos nossos dias atuais que nós estamos vivendo. E se a gente acompanhar aí, quem acompanha o jornal, quem tem aí uma noção do que passa na televisão, a gente sabe que a profecia da Palavra de Deus está se cumprindo dia após dia. Com certeza todo mundo já ouviu falar em notícias de guerra no jornal quando a gente liga: em Israel está tendo guerra, e em outro país está tendo guerra, e já morreram milhares e milhares de pessoas, outros corpos estão desaparecidos, e passa o testemunho das pessoas assombradas, desesperadas, chorando, dizendo que perderam seus parentes, seus entes queridos, perderam suas casas, então tudo de valor que as pessoas tinham, que conseguiram com o seu trabalho perderam. Mas o que nos deixa mais triste é porque perderam seus entes queridos por causa da violência, por causa da falta de paz. Porque guerra é isso, guerra é falta de paz, falta de revelação de quem é Jesus. Porque se o mundo conhecesse quem era Jesus, não haveria guerra. E também isso está acontecendo por causa do pecado, que é uma desobediência a Deus. E a consequência do pecado é a morte, que é a separação da presença de Deus, é a separação da eternidade, separação do céu. Então o que a gente vê também nos jornais, fome. Quando a gente liga a televisão, o que mais passa sobre fome é a respeito da África. Crianças, tantas crianças perdendo a sua vida, morrendo, a gente vê crianças desnutridas por falta de alimento. Então é uma coisa muito triste, porque a palavra de Deus está se cumprindo. E muitas pessoas pensam que é por engano, que é por acaso. E não é por acaso. Está acontecendo porque está aqui na palavra de Deus. E o Senhor Jesus mesmo diz: passarão céus e terra, porém as minhas palavras não passarão. Ou seja, as palavras de Deus têm que se cumprir porque elas são fiéis e verdadeiras. Outras coisas também que têm acontecido: terremoto. A palavra de Deus diz que haveria terremotos em vários lugares, e é o que a gente vê também nos jornais. A gente liga a televisão, no Japão aconteceu um terremoto que matou milhares e milhares de pessoas, corpos estão desaparecidos, outros não foram encontrados, patrimônios foram destruídos. Então, minha gente, são tragédias que estão acontecendo dia após dia. Eu quero te dizer que não é por acaso. Muitas pessoas pensam que é por acaso, não é. É porque Jesus Cristo está às portas. Jesus Cristo está prestes a voltar nessa terra. Para quê? Para buscar aquele que reconheceu a Ele um dia como o único e suficiente Salvador, para buscar sua igreja, aquele povo que foi fiel a Ele, porque a palavra de Deus diz em Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. E é por esse motivo que Cristo vai voltar, para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja. Então a gente está vendo dia após dia a palavra de Deus se cumprindo. E isso só é o princípio das dores. A gente pensa que isso já é um sofrimento tão grande. É sim, é um sofrimento muito grande. Mas a palavra de Deus diz bem aqui: porém, tudo isso é o princípio das dores. A gente sabe que a palavra princípio significa começo. Então, isso é apenas o começo, meus irmãos. Eu quero dizer, meus amigos,
que um grande sofrimento ainda virá sobre a terra. E não sou eu que estou falando, não sou eu que estou dizendo de mim mesma. A palavra de Deus é quem fala isso. Isso daqui que a gente está vivendo é apenas o começo. Se você quer entender o tamanho da tribulação que vai vir sobre a terra antes de Cristo voltar para buscar o seu povo, você pode ler o livro de Apocalipse, porque lá no livro de Apocalipse está cantando detalhadamente. Só que é um livro assim que a gente não entende tanto, porque às vezes fala algumas coisas assim, diferentes, que não está na nossa capacidade de compreensão. Mas eu quero te dizer que lá é uma profecia da palavra de Deus que vai se cumprir, já está se cumprindo também. Nos nossos dias também diz que a respeito das águas que ficariam amargas, a gente vê hoje em dia faltando água doce na terra, né? Vários rios aqui nos nossos lugares, em outros lugares estão secos. E eu ouvi dizer também que em outras partes do mundo as águas também estão se tornando amargas. Por quê? Por causa da poluição. Então a vida está morrendo, os corais estão morrendo, os peixes estão morrendo. Tem muita espécie de vida no mar que está em extinção. Então a palavra do Senhor Jesus está se cumprindo dia após dia. Então o livro de Apocalipse fala dessa realidade, fala desse sofrimento que virá sobre a terra. E o interessante também, eu pensando aqui, é porque quando a gente fala a respeito da volta de Cristo para as pessoas, quando a gente prega que Jesus Cristo está voltando, muito diz assim, esse papai já é antigo. Desde quando eu era criança e agora já estou idoso, já estou velha, as pessoas dizem que Jesus Cristo vai voltar e até hoje nunca voltou. As coisas permanecem iguais, não permanecem iguais, porque os sinais estão se cumprindo. O planeta Terra está sofrendo, está passando pelas consequências, tanto do pecado como as promessas de Deus que está aqui na palavra, se cumprindo. Mas eu quero te dizer por que Jesus Cristo ainda não voltou. Tem dois motivos. O primeiro motivo é porque muitos países da Terra, em muitos outros lugares, ainda o Evangelho não chegou, o Evangelho não foi pregado. Então a Bíblia diz aqui que o Evangelho será pregado em toda parte do mundo, então virá um fim. Então quando chegar o Evangelho, a palavra de Deus, o Evangelho é boas novas de salvação. Quando a palavra de Deus chegar em toda parte do mundo, eu não tiver mais desculpa para servir de testemunha para dizer assim, Senhor Jesus, mas eu não ouvi a tua palavra, como é que agora o Senhor vem pedir de mim salvação? Eu não ouvi a tua palavra, então não haverá mais isso. Não haverá essa desculpa, porque o Evangelho vai ser pregado justamente por isso, em todo o planeta Terra, em toda parte do mundo, para que ninguém dê desculpa de dizer que não ouviu a palavra de Deus. Mas eu tenho outra passagem aqui, outro versículo, que fala por que Jesus Cristo ainda não veio. Por causa do seu amor e da sua misericórdia. Agora nós vamos ver. O texto se encontra em 2 Pedro, capítulo 3 e 9. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, que diz assim, o 9. Não retarda, Senhor, a sua promessa, como alguns a julgam demorada, dizendo que não vai voltar, como eu falei, né? Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, se Jesus Cristo ainda não voltou a esse mundo, é porque ele ainda aguarda o arrependimento daquelas pessoas que ainda não têm Jesus como seu único e suficiente Salvador. Arrependimento de que você pode pensar? A Bíblia diz que todos nós somos pecadores e carecemos da glória de Deus. Não existe uma pessoa que diz, eu não tenho pecado. Todos nós temos pecado, nós sabemos que nós somos falhos, nós sabemos que nós erramos. Justamente nós, hoje que somos evangélicos, a gente está na igreja é porque a gente reconhece que nós precisamos desesperadamente da graça de Deus, do perdão de Deus na nossa vida. É por isso que nós estamos ali. Não é porque a gente é melhor do que ninguém, é porque a gente reconhece que nós precisamos da graça de Deus, do perdão, porque nós somos pecadores. Nós, como seres humanos, somos falhos. Então Jesus Cristo ainda não voltou porque está esperando arrependimento da minha parte, arrependimento da sua parte, para que você reconheça suas obras, que não foram boas diante dele, e peça perdão pelos seus pecados. E aí sim, depois de se arrepender, Jesus Cristo pode se apresentar a você como seu único e suficiente Salvador, mas isso depende de você. Não depende de mim, depende de você. Porque você é que tem que se arrepender, você é que tem que se sentir tocado. Mas para você se sentir tocado, há algo a mais, há o Espírito Santo de Deus. Porque a palavra de Deus diz que é Ele, o Espírito Santo, que nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Então, quando você assim está triste, você olha para dentro de você mesmo e diz assim, Senhor, realmente eu tenho errado. Faz uma retrospectiva da sua vida, realmente eu não tenho feito
algo de bom. Realmente eu reconheço que eu tenho sido falho diante da tua presença. Quando você pensa assim, não é de você mesmo. É o Espírito Santo que já está te revelando, já está fazendo uma obra no teu coração. Então, se ele ainda não voltou ao mundo, é por amor a mim, é por amor a você, é te dando uma chance para que você se arrependa e corra para os seus braços de amor, porque somente Jesus Cristo tem salvação para me dar e tem salvação para te dar. Em texto de Mateus, o 24 e o 14 diz, que eu falei, né? 24, 14 diz assim: E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Como eu já falei antes, o evangelho será pregado em todas as nações da terra, para que ninguém dê desculpa em dizer: Ah, Senhor, eu não ouvi a tua palavra. Ah, Senhor, eu não tive tempo de ir a uma igreja. Meus irmãos e amigos, se a gente parar para pensar, em todos os lugares da terra, onde você for, não importa, seja um lugar pequeno ou seja um lugar grande, é impressionante como sempre tem uma igreja, porque é obra de amor e misericórdia de Deus para conosco. Ele deixou a igreja ali para que a gente possa buscar a sua presença, buscar a sua face. Então não haverá mais desculpa. Não haverá mais desculpa em dizer que não ouviu a palavra de Deus, não ouviu o que Jesus queria para a minha vida e nem para a sua vida. Deixa eu voltar bem aqui, meus amigos, só um instantinho. Então, quando o evangelho da palavra de Deus foi pregado em toda a nação, em todo o planeta Terra, virá um fim. Então, o tempo de buscar a face de Deus, o tempo de buscar a presença de Deus, o tempo de buscar a sua salvação é agora. Não diga que não tem tempo. Não diga que você trabalha o dia todo, porque a Bíblia diz em Eclesiastes, capítulo 3, que há tempo para todas as coisas. A gente sempre tem uma folga, sempre tem um final de semana. E às vezes nós erramos porque nós colocamos no final de semana em buscar a face de Deus, em buscar a presença de Deus. Nós trocamos por outras coisas, por coisas banais que não vão acrescentar tanta coisa em nossa vida. Sendo que buscar a face de Deus, buscar a presença de Deus, faz com que gere no nosso coração um arrependimento. E a salvação acontece a partir do momento que eu me arrependo, reconheço as minhas obras que não foram boas e coloco Jesus no meu coração, aceito Ele como o meu único e suficiente Salvador. Irmãos, a primeira vinda de Jesus Cristo sobre a terra foi para nos salvar, para nos perdoar dos nossos pecados, através da sua morte e ressurreição. Quando ele morreu na cruz, o seu sangue foi derramado e é esse sangue que nos purificou dos nossos pecados, que nos purifica do nosso pecado. Mas para que você seja purificado pelo sangue de Cristo, você precisa reconhecer que você precisa dele, que você necessita dele, que você errou, que você falhou e precisa do perdão de Deus na sua vida. Na segunda vinda que Jesus Cristo vier, que é para buscar o seu povo, a sua igreja, como eu falei, ele virá como juiz. O que o juiz faz? O juiz julga. E Jesus Cristo virá julgar cada um segundo as nossas obras. Porque a primeira vez que ele veio como Salvador para nos salvar, morrer pelos nossos pecados. Agora ele virá como juiz e não aceitará mais desculpa em dizer: eu não tive tempo, eu não estava com vontade de ir, eu tinha outras coisas para fazer. Principalmente os que são jovens, né? Porque a gente vê os jovens, tudo que o mundo oferece. A juventude que não é tão ligada a Deus, que não procura as coisas de Deus, eles entram por esse caminho, né? Achando que é certo. Eu entendo, porque um dia eu já fui desse mundão aí fora. Um dia eu já participei dessas coisas, mas um dia a graça de Deus, o amor de Deus me alcançou. E por esse amor ter me alcançado, esse perdão ter me alcançado, eu estou aqui hoje, anunciando que Jesus Cristo quer te salvar, assim como Ele me salvou, do mundo de pecado, do mundo de engano, do mundo de sofrimento, de ilusão. Ele quer te salvar, Ele quer salvar a cada um de nós. Então Jesus Cristo virá como juiz e Ele vai julgar, não vai aceitar mais as suas desculpas, porque Ele deixou a palavra de Deus como um alerta para cada um de nós. Para cada um de nós, o que nós temos que fazer, como nós temos que viver, como nós temos que nos comportar. A Bíblia tem resposta para todas as coisas que nós procuramos. Então o tempo de buscar é agora. O tempo de se arrepender é agora. O tempo de ir para a igreja é agora. Não deixe, tem um ditado bem conhecido, não deixe não deixe de fazer hoje aquilo que você, não deixe para fazer amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Então, se Deus está colocando no teu coração o desejo de ir para a igreja, de estar perto dele, vá. Não importa o que as pessoas vão dizer, não importa o que os seus amigos vão dizer, não importa o que vão pensar de você. O que importa é que você está obedecendo a voz de Deus no seu coração. E o tempo de buscar é agora, porque haverá um tempo, meus amigos, irmãos,
que não haverá mais a palavra de Deus aqui na terra. Não haverá pessoas para pregar a palavra de Deus. Então pessoas andarão desesperadas de mar em mar, lugares em lugares, atrás dessa palavra que hoje tem aqui. Em todos os lugares você pode encontrar uma Bíblia para ler, para comprar. E muitas vezes as pessoas desperdiçam essa oportunidade, sendo que um dia tudo isso vai faltar. E eu vou ler até um texto aqui complementando isso, falando a respeito de que um dia isso vai passar, né? Não haverá mais a palavra de Deus aqui na terra, uma palavra para você, para o seu coração. Esse texto se encontra em Amós, capítulo 8, versículo 11, que diz: olha só o que a palavra de Deus diz, o que o próprio Deus diz para nós. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Andarão de mar a mar e do norte até o oriente, correrão por toda parte procurando a palavra do Senhor e não acharão. Então andarão de mar em mar, andarão de lugar em lugar, atrás da palavra de Deus, porque o sofrimento vai ser grande aqui na terra, antes da vinda de Cristo, como eu já falei, já está acontecendo, já está se cumprindo. Então muitas pessoas vão querer descansar o seu coração, achar paz para os seus corações, refrigério, palavra de salvação e não vão encontrar. Então o tempo, meu amigo, de você buscar a presença de Deus, de você buscar a sua salvação é agora. Porque o Senhor deu a salvação para cada um de nós de graça. Mas também depende do nosso esforço, depende do nosso querer. A palavra de Deus diz que o reino dos céus é tomado por esforço, e aqueles que mais se esforçam são os que se apoderam dele. Então analise bem a sua vida, veja o que você está fazendo, veja onde você está investindo o seu tempo, porque nós precisamos de Deus. Deus tem nos dado tanta coisa, meus irmãos. Deus tem nos dado uma casa, Deus tem nos dado o que vestir, Deus tem nos dado o que comer, Deus tem nos dado a saúde. E o que a gente tem dado para Deus? Eu me pergunto, o que você tem dado para Deus? Será que você tem dado o seu tempo? Será que você tem tirado um pouco do seu tempo para estar ali aos pés do Senhor, para estar agradecendo ao Senhor? Então nós vamos pensar, meus irmãos, o tempo de buscar é agora, porque Jesus Cristo está bem às portas. A gente não sabe a hora e nem o momento, somente Deus sabe o dia. Mas devido à palavra de Deus, a gente sabe que está perto porque as profecias estão se cumprindo. E para finalizar esse vídeo, eu queria ler aqui a passagem em Mateus, para finalizar, falando sobre a volta de Cristo. Mateus 24, o versículo 29 ao 31, que diz a respeito da volta de Cristo. Fala aqui, a vinda do Filho do Homem. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, olha o sofrimento que haverá sobre a terra. O sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e o verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos em uma extremidade dos céus. Eu desejo do fundo do meu coração que você aí que está vendo esse vídeo, que está escutando essa palavra, que você esteja incluindo nesse dia, que quando Jesus Cristo voltar nessa terra e anunciar o toque da trombeta para que os anjos venham acolher os seus servos, que você esteja incluído, que o seu nome esteja escrito no livro da vida. Então pense bem porque nós precisamos de Deus e somente Jesus Cristo pode te dar a vida eterna. Em nome de Jesus. Amém.